Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês, tá, em primeira mão já, análise aqui do resultado do Banco do Brasil, tá. Soltou o resultado no dia 8, são 10h40 da noite, tá? Eu decidi por gravar esse vídeo já agora, justamente para trazer um pouco das primeiras visões aí do resultado, os principais números para você que acompanha, gosta, falar, obviamente, daquilo que importa para nós, que é a evolução desse resultado, se ele tá bom ou não tá, mas especialmente falar também aqui da divulgação dos novos dividendos, que já era sabido que aconteceria, tá? E aí mais do que isso, tá? Eu trago aqui um pouquinho da minha opinião também, pra gente tentar entender se esse resultado foi bom, se está dentro aí da nossa tese, da nossa expectativa e como que fica o nosso preço teto quanto a isso, beleza? Então aproveito, já peço aí pra você deixar seu like aqui, se inscreva no canal se não for inscrito, que isso ajuda a divulgar. E caso queira conteúdo extra e queira participar da comunidade aqui do canal, com mais de 500 pessoas, tá? Participe aí, vire membro do canal, 70 centavos por dia, você tem bastante benefício. Live, vídeo exclusivo, lives 2 vezes por semana, tá? Para tirar dúvida, para falar de mercado, para falar das oportunidades, planilha de preço teto e muita coisa boa. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo, como eu falei, tá? O negócio é o seguinte, tá, gente? O que eu vou fazer? Tá? Normalmente eu venho aqui e mostro o resultado via relatório dos analistas aqui da Genial Investimentos. Mas como não saiu ainda, eu já decidi fazer esse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um mix entre notícias do InfoMoney, próprio documento oficial da empresa, tá? E aí também resultado de prévias, relatório de prévia de resultado aqui dos analistas. Então vou juntar um pouco as coisas e dar, obviamente, a minha opinião. Então, já para você saber logo de cara, 9,3 bilhões de lucro, tá? Um ROI na casa dos 22% arredondando, em linha com o que os analistas já previam. Para você ter uma ideia, tá? Os analistas aqui da Genial, eles previam 9,26 bilhões de lucro, tá? Mostrando esse crescimento em relação ao primeiro tri de 23. E foi, gente, exatamente isso que aconteceu. Quando a gente abre aqui o release do resultado, vou até dar um zoom para ficar mais fácil de vocês, a gente vê então 9,3, tá? A gente vê comparado ao trimestre passado 9,4, tá? Então a gente tem essa compressão trimestre a trimestre, mas a gente tem essa evolução ano contra ano, ok? Ou seja, bem próximo daquilo que era previsto pelos analistas, pelo consenso do mercado. O retorno sobre patrimônio líquido, RSPL, ou também conhecida como ROI aqui nesse sentido, 21,7%, muito forte, tá? Um pouco abaixo do que a gente viu no trimestre anterior, mas ainda expansão quando a gente compara aqui no ano contra ano. Então, de novo, mostrando a força do Banco do Brasil em conseguir trazer um resultado bem interessante para os seus acionistas, mantendo a consistência de bons resultados. É isso que vai interessar para a gente, é daí que vai sair o nosso dividendo, que já a gente vai falar sobre isso. Eu separei algumas coisas para mostrar aqui para vocês, tá? Que eu acho que faz sentido a gente entender. Primeiro, são duas questões aqui, margem com clientes e margem com mercado. São dois indicadores que a gente sempre tem que acompanhar olhando para esses bancos. Margem com clientes, basicamente falando, é tudo que tem ali de operações com ganho de crédito ali, tirando as suas despesas de captação. Basicamente falando, é isso daí. Ou seja, receita versus despesas por um lado. Você perceba, então, que a gente tem comparado ao trimestre passado um pouco de evolução e uma queda aí, na verdade, é relacionado ao 3T de 23, mas quando a gente olha lá para o primeiro T de 23, que é a comparação anual, a gente tem a expansão. Então a gente tem expansão ano contra ano, temos expansão trimestre a trimestre, só comparado aqui ao terceiro trimestre de 23 que a gente tem uma queda, mas acho que nem faz tanto sentido essa comparação aqui. Quando a gente fala de margem com o mercado, tá, que é justamente essa linha aqui mais roxa, né, mais roxa não, pelo amor de Deus, mais vermelha aqui, você percebe que a gente tem uma queda aqui trimestre a trimestre, tá? Então, ou seja, sequencial. Isso foi muito explicado, inclusive, pelos analistas Genial, lá no relatório de prévias, que eu fiz o vídeo, que era especialmente relacionado aqui ao Banco Patagônia, lá da Argentina, mas você perceba que ano contra ano nós temos essa expansão. A margem com o mercado no final do dia é a tesouraria. E é aqui onde Banco do Brasil e Itaú também fazendo um pouco desse paralelo, está se dando bem, enquanto a gente via algum tempo para trás o próprio Bradesco e o próprio Santander sofrendo pra caramba aqui na margem com o mercado. Aqui nesse caso, a gente também vê essa expansão forte ano contra ano e a gente vê esse leve decrescimento aqui trimestre a trimestre, mas já previsto pelo mercado. Beleza? Acho que é interessante sempre falar isso. Aqui a gente vai falar, eu vou tentar trazer um pouco dessa ideia aqui das provisões, mais olhando para esse fato aqui.
tá? Que é a qualidade do crédito do Banco do Brasil, da carteira de crédito aqui. Era uma preocupação, inclusive. Foi uma preocupação quando a gente viu isso daqui, ó. Alguns resultados passados. O pessoal até começou a falar, né? Não, o Banco do Brasil está aumentando a inadimplência, enquanto o sistema financeiro, ou seja, todo o resto está caindo, né? No junto, todo o resto junto está caindo. E aí começou-se a falar, vi um monte de tweet de alguns analistas falando que BB não valia mais a pena. Falei, gente, calma. Aumentou um pouco, ok, aumentou, tá? Inclusive, já se até falava um pouco desse aumento, mas, gente, ainda muito mais controlado, muito abaixo do que o sistema financeiro nacional entrega. E olha a surpresa positiva que tivemos aqui da inadimplência de 90 dias do BB agora apresentando essa queda. É uma queda, de certa forma, fraca, né? Uma queda pequena, mas apresentando essa queda, tá? Em linha também com essa queda do sistema financeiro nacional inteiro. Então, de novo, aqui não era para ser, não deveria ter sido um problema no passado você vender por conta disso, tá? Quem fez esse movimento claramente se deu muito mal. De novo, cuidado com a emoção e cuidado com esse giro de carteira que muita gente quer que você faça isso, tá? Essa é a grande verdade. Além disso, tá? Uma questão importantíssima que a gente olha um pouco para a carteira de crédito ampliado, tá? Então você perceba essa expansão que a gente olha, ok? Março de 24 comparado a dezembro de 23, tá? E comparado lá com março de 23 também. Então você tem essa expansão da carteira de crédito aqui, você pode ver por esse número consolidado, ok? Importantíssimo também, tá? De olhar um pouco dessa composição da carteira, então você perceba o agronegócio ainda como uma parte relevante da carteira de crédito aqui do Banco do Brasil e expandindo, inclusive, tá? Um segmento que a gente pode dizer que até de certa forma é o que puxou o resultado positivo de Banco do Brasil e até de certa forma conseguiu segurar uma inadimplência de crescer muito, como a gente viu com alguns outros bancos que eram muito mais expostos à pessoa física. BB é exposto à pessoa física, mas lembrando, tem essa composição da carteira que de certa forma dá um pouco mais de segurança nesse sentido, acho que eu posso falar assim. Então continua com uma carteira em plena expansão que vai se traduzir, na verdade, em melhores resultados, tá? Pelo menos aqui na minha visão. Uma outra coisa que é importantíssimo de mostrar também, porque é daqui que a gente pode influenciar se poderia ter um possível aumento de payout no futuro. E digo para vocês que pode ser que aumente para 50% de payout no ano que vem. É o capital regulatório. Perceba, nível 1 aqui em níveis extremamente confortáveis. E nessa geração de resultado do Banco do Brasil, com ROI consistente, com lucratividade consistente, tende a continuar a níveis confortáveis aqui em termos de capital regulatório. O que permite para o banco aumentar o payout, ok? Pagar mais dinheiro aos seus acionistas. Okay? Que é uma forma de remunerar o que a gente espera aqui de Banco do Brasil. Tá? Mais do que isso, falando também do resultado, agora a gente desce um pouco aqui, tá? E a gente fala do próprio guidance, gente. O Banco do Brasil divulga, isso aqui obviamente é uma divulgação pro ano inteiro, divulga um pouco do que eles acreditam que vai acontecer. E eles falam aqui que a carteira de crédito no ano inteiro vai crescer entre 8% e 12%. O que a gente viu de crescimento aqui no primeiro TRI de 24 foi 9,5%. Aí que ele separa, né, pessoas físicas, empresas e o agro, tá? Então você perceba que ele trabalhou aqui, especialmente na parte do agronegócio, tá? Com um crescimento maior do que ele prevê aqui de 11% a 15%. Ou seja, isso aqui é interessante mostrar, é interessante falar, e nos outros ele trabalhou bem no piso aqui do guidance, então nada também que chame muita atenção. Quando a gente fala de resultado, lucro líquido, tá? Que é daqui que saiu o dividendo no final do dia, só em um TRI foi 9,3 bilhões. O piso pro ano ele está falando de 37. Se a gente falasse assim, fazendo uma continha rápida de padeiro, pô, se ficasse 9 bi em todo o TRI, tá? Então 9, 18, 27, 36. Ok? Então seria muito próximo do piso do guidance se nada mudasse de BB para os próximos trimestres. Eu trabalho com essa projeção. Eu trabalho com uma projeção no piso do guidance para calcular meu preço teto. Ou seja, mostra pra gente que, de certa forma, isso é crível. Ok? Isso é crível de conseguir. Isso supondo que o BB não melhore em nada o seu lucro. E eu estou falando aqui até de 9, né? Eu estou tirando aqui 300 milhões. Ok? Estou falando de 9. Se ficar em 9 todos os trimestres. O que eu acredito que não vai ficar. Ok? Tem analista, inclusive, projetando ali para 38, 39 bilhões de lucro. Já trabalhando aqui, na verdade, na parte alta do guidance. Ok? Da mesma forma, aqui a gente tem falando de PSLD, né, que a gente está falando que no final do dia são as provisões, que é o que pesa para o resultado, aqui em 8,5,
Então vamos supor também que continue aí em 8, 16, 24, 32. Então, trabalhando no piso do guidance. Isso que a gente está falando de 8, se não melhorar. Ok? Nesse sentido. Então, acho que é bem incrível o guidance aqui. Mostra pra gente que o resultado está sendo bem consistente, para ser sincero. Tá? De tudo isso, tá falando, trouxe aqui para vocês uns principais destaques. O que eu recomendo, né, é que depois você dê uma olhada. Aqui é o release e é o release resumido. Depois dê uma olhada um pouco mais a fundo para você entender de onde veio esses números. Eu quero trazer aqui no vídeo mais para vocês essa visão, porque eu já falei bastante nisso na prévia, tá? E foi muito igual. Então acho que não faz sentido ficar falando tudo de novo. Mas vai sair resultado aqui, o relatório, inclusive, lá na plataforma da Genial Analisa. Mas o que é importante falar também? Sobre os dividendos, tá? Primeiro, foi divulgado, então, e foi anunciado, conforme já a expectativa, essa remuneração complementar aos acionistas referente ao primeiro TRI. Tá? Então, se você somar aqui, você tem 0,30 de JCP e você tem 0,16 aqui dos dividendos. Tá? Então, você perceba, Banco do Brasil aprovou em 7/5 de 2024 a distribuição de 940 milhões a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendo e 1,6 bi, 1,7 bi aqui sob a forma de JCP, ambos relativos ao primeiro TRI de 2024. Tá? Olha aí, atenção para isso daqui. Os valores vão ser pagos no dia 21/6, ou seja, lá para o mês que vem, ok? Rápido, isso vai passar super rápido, para ser bem sincero. Posição acionária, ou seja, Datacom, gente, até o dia 11/6. Tem tempo ainda se você quiser comprar e receber esse dividendo. Vira X a partir aí do dia 12/6, ou seja, a partir desse dia você não tem mais o direito de receber esse dividendo. Ok? Lembra que o JCP incide aqui o que a gente chama de imposto, infelizmente. E lembra também que nós temos um anúncio que foi feito lá no dia 19/2, tá? Que foi referente à remuneração do primeiro trimestre de 2024. Então esse aqui é o complementar ao primeiro TRI, mas a gente teve o que já foi anunciado e inclusive já foi pago. Tá? Foi pago no dia 27/3, então a gente já recebeu 0,41 aí de JCP por ação referente a esse trimestre. E agora está vindo o complementar, que é isso daqui. Beleza? Lembra que são 8 anúncios feitos por ano, sempre um complementar e um outro referente ao trimestre. E no final desse mês aqui, nós temos um outro anúncio de dividendos que vai ser referente ao segundo TRI de 2024. Tá? E aí depois vem o complementar. Então é um mês interessante, inclusive eu tinha falado para vocês, aqui está minha carteira, minha posição em Banco do Brasil, 24% da minha carteira está aqui no Investidor 10, lembrando, ela é pública, todo mundo pode acessar. Ok? E eu já falava para vocês que eu estava fazendo aportes estratégicos em Banco do Brasil nesse momento, tá? Justamente para visando esse dividendo. Ainda está abaixo do preço teto, é R$31 o meu preço teto, ok? Não tenho a noção de como que vai abrir no dia 9, que é o posterior aqui ao resultado, mas acho que faz bastante sentido para a carteira. Você faz o que quiser, mais detalhes você tem aí sendo membro do canal, olhando para a planilha e participando nas nossas lives. Enfim, gente, para não ficar muito grande o vídeo, já ficou maior do que normalmente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado aqui, de certa forma, você a entender pelo menos os principais números, um pouco de como eu penso, um pouco de como que eu tô vendo. Continua sendo uma posição excelente para ter na carteira. Continuo tendo, continuo feliz. Beleza? Vamos acompanhando aí o que vai acontecendo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.